queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar com você na EBD, dialogando a lição de número 13, a última lição deste segundo trimestre de 2022, onde falaremos sobre a verdadeira identidade do cristão. Esse trimestre foi valioso, onde estudamos sobre os valores do Reino de Deus na perspectiva do Sermão do Monte, pelas lentes do pastor Osiel Gomes. Mas eu quero identificar para você que está aqui pela primeira vez. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E em seu nome registramos os cumprimentos a todos vocês que nos acompanham sempre nesta programação. Isto posto, eu não posso deixar também de incentivar você que ainda não é inscrito no canal. Meu irmão, se inscreva no canal AD Prudente Oficial e acompanhe este e outros vídeos que adentram esta plataforma. É só visitar a playlist que você terá acesso a cultos e a gravações diversas em nome de Jesus. Capítulo 7, versículo 21 do Evangelho conforme Mateus é o texto base, textuário da aula de hoje. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdade prática afirma: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. A leitura bíblica em classe pauta-se em Mateus capítulo 7, os versos 21 a 27. E para dialogar com você, introduzindo e comentando a condenação dos falsos seguidores de Jesus, eu convido o meu amigo Júnior César Santiago. É com você, Júnior. Pois é, meus irmãos, estamos de volta. E para esse tópico 1, nós falaremos sobre uma pergunta. O que é viver uma fé só de palavra? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o grego, eu não sou bom no grego, mas razoável, digamos assim, o básico. E quando eu comecei a estudar de forma autodidata. E uma das primeiras passagens bíblicas para ser traduzida era exatamente a passagem que João diz: olha, filhinhos, a primeira epístola de João, filhinhos, não amemos só de palavra. E aí, ao traduzir do grego para o português, essa ideia de só de palavra está dizendo, olha, da boca para fora. Esse negócio de amar e de querer bem as pessoas, só de palavra, ela não convence no final das contas. Como diz Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos e um grande personagem na história, você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo, poucas pessoas por muito tempo, mas você não consegue enganar todas as pessoas por todo o tempo. E amar só de palavra, ou apenas parecer que ama, ou ter fé só da boca para fora, não vai produzir frutos verdadeiros. É preciso que haja caráter, é preciso que haja verdadeira transformação. E a verdadeira transformação, ela vem através de uma comunhão, koinonia, com Deus. Assim, tendo esta comunhão com Deus, nós podemos ter comunhão também com o próximo e passar a amar ao próximo verdadeiramente, assim como Deus nos ama e assim como nós amamos a Deus. Muitas pessoas têm feito de Deus um laboratório, têm feito da Bíblia apenas um exame literário e têm esquecido que isto aqui é alimento verdadeiro e que a nossa relação com Deus não pode ser apenas uma relação formal de alguém que examina alguém,
como se nós pudéssemos colocar Deus num laboratório, num microscópio para analisá-lo segundo a sua palavra ou segundo as suas obras, mas não tivéssemos relação com Ele. Muitos pastores, e isso eu levei um soco no estômago uma vez, no sentido figurado, é óbvio, sobre isso, é que por vezes muitos pastores transformam o sermão em um exame literário ou um exame científico, ao examinar a perícope, e esquecem que o sermão é um falar de almas, é uma proclamação de uma verdade eterna e, portanto, deve ser considerada para si e para os outros. Ou seja, quando eu prego primeiro para mim e depois para os outros. A primeira pessoa que ouve o apelo sou eu, é o meu ouvido que está mais próximo da minha boca. Portanto, todo o nosso ser deve refletir aquilo que cremos e a nossa relação com Deus, o modo como enxergamos Deus. Não basta só ouvir falar. Eu cito várias vezes na escola presencial, na aula presencial, eu cito muitas vezes o caso de Jó. Eu digo, olha, você vê Jó sendo vaticinado por Deus. É Deus quem diz, ele é reto, ele é íntegro. É Deus quem exibe Jó para o diabo, dizendo, olha, tá vendo? Viste o meu servo Jó? Tenho orgulho dele. Olha que legal. Porém, essa aprovação de Jó é também uma transformação do próprio Jó. Ao ponto de que depois que tudo foi realizado, de que tudo aconteceu, Jó se arrepende da sua empáfia e diz, olha, antes eu só te conhecia de ouvir falar. A minha fé era uma fé intelectual. Ora, se o homem mais reto e íntegro da terra só conhecia Deus de ouvir falar, imagine nós, meros mortais. Quando Jó diz, mas agora meus olhos te veem, Jó está dizendo, agora sim, eu tenho uma verdadeira relação com Deus. Não é só uma fé intelectual, mas é uma transformação através do relacionamento. Uma fé que não é só de palavras, mas também é em ato, em transformação, em caráter, em mudança de realidade. E é essa mudança de realidade que também muda comportamento e faz com que nós vivamos o Evangelho e não só preguemos o Evangelho. Existe uma diferença grave aí. Não se pode só falar do Evangelho, porque falar do Evangelho qualquer um fala. Existe um monte de artistas promíscuos por aí, falando na TV que são cristãos, falando na TV que são pessoas boas, falando na TV que amam Jesus, mas que no final das contas os seus atos não estão em consonância com as suas palavras. No final das contas se percebe que apenas se prega o Evangelho, mas não se vive o Evangelho. E Deus nos chamou para sermos uma vitrine viva do Evangelho. Eis o problema que Paulo retrata em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Nossos atos, nossas obras têm que mostrar o Deus que nós servimos. Ora, Tiago também fala sobre isso. Tiago cita de forma ainda mais direta, dizendo, olha, me mostra a sua fé sem obras, que eu pelas obras mostro a minha fé a você. Eles não estão se contrapondo, muito pelo contrário, Paulo e Tiago se encaixam aí. E um concorda com o outro nesse sentido mais direto. Nós devemos refletir a Cristo também nas nossas ações. Lembre-se que Mateus capítulo 7, versículo 23, faz um contraponto direto àquilo que produzimos e àquilo que somos. Aquilo que aparentamos ser e aquilo que verdadeiramente reproduzimos verdadeiramente sendo. Entre performance e caráter. Já até falamos isso em lições anteriores. Quando as pessoas se apresentam diante de Jesus, dizem, olha, um dia vão falar, Senhor, Senhor, como se falar o nome de Deus fosse suficiente. Como se fosse uma fórmula mágica. Às vezes as pessoas usam de modo muito leviano, Deus te abençoe. Às vezes até como um retrucar. Já imaginou, sabe aquele negócio de a pessoa dizer, Deus te abençoe, e a outra pessoa se sentir ofendido e dizer em retruque, Deus te abençoe também, mas com raiva? Existem pessoas que usam o nome de Deus de modo muito leviano, ou então dizem, em nome de Jesus, como se fosse uma fórmula, como se fosse um amuleto. Temos que ter cuidado com isso para não cairmos no pecado da feitiçaria. E aí, essas pessoas que conhecem a Deus apenas de palavras,
acabam se apresentando diante de Jesus dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos maravilhas. E aí, naquele grande dia, Deus, que olha não a performance, mas o caráter, vai dizer: nunca. Observe bem esta palavra, nunca, ou seja, em tempo nenhum no passado te conheci. Mateus capítulo 7, versículo 23. Abra sua Bíblia agora e olhe: nunca vos conheci. E quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo: olha, tudo que vocês fizeram realmente aconteceu. Você profetizou e a profecia aconteceu. Você expulsou o demônio foi embora. Você impôs a mão sobre o doente e o doente realmente foi curado. Mas o que aconteceu foi graça, não foi nada por você. Não foi você com sua autoridade e seu poder. Não foi você com sua inteligência, sabedoria ou seu conhecimento bíblico. Não foi você com seu posto de pastor, de presbítero, de diácono, de cooperador, de pregador. Não foi você. Foi a graça e a misericórdia de Deus. E por vezes, Deus usa até mesmo pessoas que não o conhecem para realizar algumas coisas. Porque Ele tem graça e misericórdia. Deixa eu falar alguma coisa que às vezes pode soar polêmico, mas preste atenção nesse argumento. Muitas vezes, nós questionamos dizendo: olha, fulano de tal ou fulana de tal foi curada através da intercessão de Maria, José, Santo Expedito, São João, Santo Antônio, São Pedro e inúmeros outros. Existem mais de 1.600 santos na Igreja Católica. E aí a pessoa dobrou o joelho lá e foi concedida a ela uma graça. Ela foi curada, houve alguma coisa. Existem alguns maus cristãos que se chamam evangélicos, às vezes até, que dizem assim: foi o diabo que curou. Aí eu digo sempre para essas pessoas: oxe, e desde onde o diabo cura? Que negócio é esse do diabo curar as pessoas? O diabo não faz isso, gente, a não ser para enganar. E logicamente seria fácil descobrir o engano, porque a doença só mudaria de lugar. Mas, às vezes essa cura é legítima. A única diferença é que não foi pelo santo, foi Deus quem curou. E aí as pessoas ficam bravas, dizendo: não, Deus não faz assim. Quem é você para dizer como Deus faz ou como Deus não faz? Outra coisa, se esta pessoa tem coração verdadeiro pedindo ao santo o que quer que seja, Deus é mesquinho, por acaso, de ignorar o coração verdadeiro para curar aquela pessoa, ou curar, ou buscar ajudar aquela pessoa, simplesmente porque ela está fazendo da forma errada? Simplesmente porque ela está direcionando da forma errada? Vou citar a frase de Augusto Cury quando ele diz assim: existem duas pessoas. Uma, com coração verdadeiro, adora um Deus falso. Outra, com coração falso, adora um Deus verdadeiro. A qual dessas duas pessoas o Deus verdadeiro ouve? Presta atenção nisso. Portanto, Deus não enxerga a sua performance. E por vezes não pense que você sabe orar ao ponto de convencer a Deus. Porque Deus sabe da nossa palavra antes mesmo que se formule na nossa boca. E as nossas orações só são inteligíveis a Deus porque o Espírito Santo as traduz. É o Espírito Santo que coloca a coisa certa. E até os nossos gemidos podem ser interpretados por Deus de forma correta. Porque se não fosse o Espírito, nós não saberíamos nem como orar, como o próprio Jesus diz. Olha, portanto, você não consegue impressionar Deus. Esse negócio de que eu consigo maravilhar a Deus é bobagem. A gente não consegue impressionar a Deus pela nossa retórica, não consegue impressionar a Deus pelas nossas obras, não consegue impressionar a Deus pelo nosso dinheiro, não consegue impressionar a Deus por nada, nem sequer impressionar Deus pelas nossas orações. O que nós fazemos ao tocar o coração de Deus é quando nós nos desnudamos e rasgamos o nosso coração. E aí sim, Deus, enxergando que o nosso coração está aberto, rasgado, nu, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de tentativa de convencimento, quando nós nos entregamos completamente, como Davi faz no Salmo 51, é que aí sim a sua vontade se inclina para nós. A vontade aí, telema, significa isso, escolha ativa. É Deus que se inclina para fazer algo por nós, quando nós, desejosos por Ele, buscamos Ele de coração aberto.
transformados. Com uma fé que não é apenas retórica, com uma fé que não é só uma tentativa de alcançar um favor, com uma fé que não é uma máscara ou uma maquiagem, mas que é realmente um coração aberto para com Deus. Meus irmãos, atingimos o tópico 2 e nele questionaremos: em quem estamos alicerçados? Pergunta relevante, não é, queridos? Pois bem, o alicerce, diz o pastor Osiel, começa pelo ouvir. Queridos, é fato sabido dos senhores que existem fundamentos, ou por que não dizer embasamentos bíblicos, tanto no Antigo quanto, ora, no Novo Testamento, que fundamentam a ideia da importância do ouvir. Aliás, um destes textos que poderiam ser evocados é o de próprio Paulo, quando escrever aos Romanos, no capítulo 10, e ele dissera: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Contudo, numa análise mais criteriosa, notem os senhores a especificidade autoral em perceber a audição com relação aos argumentos de Cristo Jesus. Nesse sentido, é válido destacar o que diz o verso 24 do capítulo 7 de Mateus. Atente para essa expressão: minhas palavras, diz o Senhor Jesus Cristo. A ideia, quando o Senhor dissera isso, é de fato, diante do vernáculo original, uma ideia possessiva. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas quando Jesus dissera isso, ele se referia exatamente a ouvir as suas palavras. Notem, inclusive, que em um dado momento, conforme registra o Evangelho de João, capítulo 6, a partir dos versículos 65 e 6, e o cheque maior é o verso de número 68, notem que o Senhor Jesus vinha de um discurso mais incisivo, extremamente reflexivo, que não diria aos senhores exigia, mas constrangia as pessoas a respeito de um compromisso, de uma mudança, de um comprometimento propriamente dito. E o texto, aliás, é claro em dizer no seu contexto que diante daquele discurso, abre aspas, para alguns um tanto áspero ou ríspido, alguns discípulos abandonaram a jornada. E o Senhor Jesus, que esquadrinha os corações, ainda assim questiona aqueles que pertenciam à sua comitiva: e vocês também não irão como aqueles o foram? Pedro, talvez por um perfil do qual nós conhecemos, mas dado, olha para Jesus e diz: para onde iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Percebam, a partir desse texto, que o Senhor Jesus Cristo, portanto, dispôs de expressões das quais são fundamentais para o nosso ouvir, e o alicerce começa pelo ouvir. Se quisermos ter uma verdadeira vida espiritual, não podemos sair por aí ouvindo qualquer pessoa ou mestre. O essencial é começar ouvindo a Jesus Cristo. Nós precisamos ler e automaticamente ouvir as recomendações de Cristo Jesus. As demais outras, muito possivelmente quando sadias, estarão parelhas, serão muito próximas àquelas que o próprio Jesus propusera. Eu vou caminhando para encerrar o primeiro assunto do tópico 2, quando o pastor diz: os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar ouvindo o grande engenheiro. Então, na nossa construção, o engenheiro principal é Jesus Cristo de Nazaré. Se seguirmos a sua planta, possivelmente a nossa estrutura será sólida. Secundariamente,
pastor Osiel destaca a respeito da importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Possivelmente você já deve ter ouvido falar no que, se não estou equivocado, chamam de radier. É uma espécie de estrutura feita para uma construção onde se faz uma laje no contrapiso e a partir dela se edifica uma casa. A probabilidade e a possibilidade, dependendo do material, da estrutura dessa moradia que virá acima desse radier, é que ela não dure por muito tempo, ou que surjam alguns trincos, ou que apareça algumas ranhuras por conta de não haver inicialmente uma solidez estrutural, um aprofundamento na base, uma base feita de maneira sólida. Aliás, o próprio pastor Osiel destaca que todo investimento pesado deve ser nas bases. Uma estrutura gigantesca como essa que temos aqui em nossa igreja prudentina, possivelmente dispõe de uma estrutura não vista, extremamente pesada, que gerou custos e altíssimos investimentos. Mas qual a razão de se investir tanto em algo que não irá aparecer? É a durabilidade, a regularidade. De igual modo, se na nossa vida formos acelerados no processo da base e fazermos esta base de uma maneira equivocada, de uma maneira arenosa, sem fundamento devido, o risco é que não possamos dispor de durabilidade e de regularidade. É por isso que investimento na base leva tempo e demanda recursos, demanda custos, demanda investimentos, mas é extremamente necessário. Percebam que Jesus toma as figuras dos dois construtores e dos dois alicerces. Um era prudente, porque edificou na rocha. O outro, em contrapartida, insensato, porque edificou na areia. Agora notem que ambos edificaram. Todos os dois construíram e possivelmente no desenho metafórico de Jesus as casas eram parelhas, mas pecava-se uma no aspecto da durabilidade e da regularidade, por conta de falha estrutural, de defasagem na base. Notem, inclusive, o que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Veja cada um como edifica, de modo que, da parte do edificante, é necessário sabedoria. Os materiais utilizados numa construção civil precisam ser materiais certificados, liberados, conceituados, materiais que tenham aí condições de dar àquilo que o sujeito se propôs a elevar e a construir ou a edificar uma segurança. Do contrário, o risco é ainda maior. Na vida cristã, a situação é muito parecida. Se nós não investirmos no conceito estrutural e não obtermos bases que sejam sólidas, o risco é que a nossa estrutura não dure por muito tempo. O Salmo de número 127, por exemplo, a própria Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, notem que o Senhor Jesus é a pedra angular, que Pedro chama de eleita e preciosa. Pedra que Marcos, capítulo 12, verso 10, diz que os construtores rejeitaram. Essa é a famosa pedra de esquina, pedra fundamental nas construções da cultura judaica. A pedra de esquina era de primazia numa construção daquele contexto, haja vista que não havendo a pedra do ângulo,
todo o edifício estava fadado ao fracasso, à queda. De igual modo, e de modo extremamente igual, nós, enquanto construtores de uma vida espiritual, precisamos ter a pedra angular como base de nossas vidas. Se o Senhor Jesus for a nossa base, por certo, a nossa construção não precisa ser gigantesca. Por menor que ela seja, ela será uma construção duradoura e regular. Eu fecho esse raciocínio com o item 3 proposto pelo pastor Osiel, onde ele fala sobre a relevância do praticar. Ao que ouve e pratica, diz os versos 24 e 26 de Mateus 7, o Senhor identifica como construtor prudente. Percebemos dois tipos de pessoas nessa seção bíblica, o prudente e o insensato. E ambos, como já vos disse, constroem moradias de uma aparência semelhante. O que se altera é que uma delas suportará a tempestade. A estrutura, quando solidificada em Cristo Jesus, ela resiste às tempestades. E nós somos sabedores que as tempestades fazem parte do cotidiano do cristão. Jesus mesmo alegara no capítulo 16, 33, registrado por João: neste mundo tereis aflições, que entre parênteses pode ser entendida como uma tempestade ou diversas tempestades. Se a nossa casa não estiver respaldada em Cristo Jesus, o risco é que a primeira, a segunda ou a terceira tempestade da vida colida com a nossa moradia e desestruture a nossa base. Mas se estivermos firmados em Jesus Cristo, as tempestades por certo virão. Mas assim como diz Isaías 43, verso 2, quando passarmos, ou parafraseando o texto, quando as águas colidirem com a nossa moradia, Ele estará conosco. Quando pelos rios enfrentarmos tempestades, Ele estará conosco. Até mesmo se passarmos por chamas, por incêndios, o Senhor estará conosco. E a nossa casa, não por nós mesmos, mas pela solidez do embasamento, estará de pé e vencerá as intempéries da vida. Eu concluo com uma reflexão pertinente proposta pelo autor. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Reflita sobre isso, repense, analise e faça da sua estrutura uma base sólida e sustentável para que ela seja regular e duradoura. Meus irmãos, e nesse tópico 3, eu queria falar com vocês sobre o trilema de C.S. Lewis. Esse primeiro subtópico, Jesus, nosso maior pregador, me fez lembrar de um argumento emanado de C.S. Lewis, se eu não me engano, no livro Cristianismo Puro e Simples. Nesse livro, ele faz uma exposição sobre o seu famoso trilema. Mas, originalmente, não foi ele quem criou essa ideia do trilema. Eu já vou explicar o que é isso. Na verdade, foi um outro pregador chamado John Duncan. Mas ele utiliza aquilo que John Duncan fala para expor, e aí tornou famoso, essa ideia de trilema. O que é isso? Muitas pessoas aceitavam o Jesus filósofo, o Jesus mestre da moral, o Jesus pregador, mas não aceitavam o Jesus Deus. Muitas pessoas hoje, na atualidade, assim como nos séculos passados, entendem Jesus como um exemplo a ser seguido, como um homem sábio, mas não aceitam a sua palavra como Deus, como Filho de Deus, como Deus encarnado. E não há como você separar uma coisa ou outra. C.S. Lewis diz assim: olha, eu não aceito essa ideia de que alguém venha dizer que Jesus era apenas um mestre da moral.
Ora, é impossível você olhar para aquilo que Jesus dizia e encarar ele de uma forma a separar aquilo que ele disse daquilo que ele dizia que era, a totalidade daquilo que ele dizia. Jesus alega ser Deus e não pode alguém alegar ser Deus e ao mesmo tempo ser acreditado como um mestre, filósofo e sábio. Ora, se alguém diz eu sou Deus, se alguém diz que é Deus, é divino de fato, ou ele é um louco, ou ele é um lunático, ou ele é um mentiroso. 3. Daí vem a ideia de trilema. Ou a última opção, ele é aquilo que ele diz ser. Vamos examinar este ponto. Se Jesus é um lunático, então tudo que ele disse é obra de loucura. Então a gente poderia rasgar todo o Novo Testamento. Mas nós não cremos nisso. Se ele era louco, lunático, da mesma forma. Mas se ele não era louco nem lunático, então ele era um mentiroso. E nós deveríamos, de novo, rasgar todo o Novo Testamento e não acreditar em nada do que Jesus disse. Mas quando nós olhamos para aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus ensina, nós vemos que ele não era louco, que ele não era um lunático e que ele muito menos era um mentiroso. Ora, se ele não era nem louco, nem lunático, nem mentiroso, então a única coisa que deveríamos fazer é aquilo que C.S. Lewis diz: dobrar os joelhos e confessar que ele é Senhor e Deus. Portanto, você não pode separar essa ideia dizendo Jesus era um mestre da moral e um exemplo a ser seguido. Tudo o que ele disse deve ser engolido de uma vez. Não dá para você retirar apenas as partes que te interessam. Portanto, Jesus é Deus e você deve confessá-lo assim também. Por isso que ele tem autoridade, o que é diferente de ter poder. Jesus tem todo o poder, porque ele é Deus, e tem toda a autoridade, porque ele tomou para si essa autoridade. Foi dada a ele por Deus. Sabe por quê? Porque ele nos conquistou para Deus, porque ele pagou o preço. Ele foi o único que pagou o preço. Você não consegue pagar preço de nada. Esse negócio de, você pagou o preço de oração, você pagou o preço... Não, você não pagou o preço de nada. O único que pagou o preço verdadeiramente foi Jesus na cruz do Calvário. Fora isso, meu filho, o que você deve fazer é orar para ser melhor. Deve jejuar para se tornar alguém melhor. Deve fazer a obra de Deus para ser melhor. Você não consegue pagar uma bênção sequer, porque nem o ar que você respira você consegue pagar a Deus de volta. Por isso, não existe esse negócio de pagar o preço de nada. O único que tem autoridade, que recebeu essa autoridade, está lá em Mateus 28, 18, foi Jesus. Essa autoridade é dele. E nós temos então autoridade? Eu posso dizer que eu tenho autoridade espiritual, como alguns chegam a dizer com relação a cargos eclesiásticos, por exemplo? Eu tenho autoridade espiritual sobre alguém? Sim, quando lhe é concedida. Essa autoridade é concedida por Deus, não é sua. Tem muita gente que peca quando começa a enxergar essa autoridade como inerente, dizendo assim, olha, eu tenho autoridade. Não, você não tem autoridade. Foi te dado a autoridade, ela foi concedida por Jesus e pode ser retirada. Portanto, você não pode ser dono da vida de ninguém. Como pai de família, eu não sou dono da vida dos meus filhos. Eu sou cuidador deles. Eu tenho uma responsabilidade dada por Deus, concedida. Essa autoridade que tenho sobre os meus 2 filhos foi concedida por Deus, não é inerente. Mesmo tendo eu participado do processo de formação dos meus filhos, no nascimento deles, de ter semeado eles na barriga da minha esposa e aí eles poderem nascer, mesmo assim a minha autoridade não é inerente, ela é concedida por Deus, porque eu não tenho o poder de dar a vida. Quem dá a vida é Deus. A autoridade como pai me foi concedida, não é inerente. Da mesma forma, essa autoridade espiritual, ela é concedida, não é inerente da pessoa. Às vezes a gente até brinca com aquela piada santa, se é que existe isso, do pastor que diz, olha, ficou um caso até famoso, eu falei em nome de Jesus e o diabo não expulsou. Mas aí eu me irritei
como se a autoridade dele, pela raiva, pelo sentimento, pudesse expulsar um demônio. Isso não acontece. Não existe autoridade inerente da pessoa. A autoridade, ela é concedida pelo Espírito, através do nosso relacionamento com Deus e da verdadeira autoridade que foi dada a Jesus. É ao nome de Jesus e não ao nosso que se dobra todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Além disso, nós precisamos de enxergar Jesus como a nossa identidade. Quando nós nos aproximamos das pessoas e convivemos com ela durante muito tempo, por exemplo, esposo e esposa, irmãos, amigos, eles acabam se parecendo, eles acabam se confundindo, porque são pessoas que estão tão próximas que o linguajar passa a ser parecido, que o modo de vestir, de pentear os cabelos, o jeito começa a se parecer. Percebe como casais que são casados há muito tempo se parecem, se entendem só de olhar, até entendem as microexpressões faciais um do outro? Tudo isso acontece porque a identidade deles já está entrelaçada. Jesus é a nossa identidade. Nós somos cristãos. O cerne da palavra é pequeno Cristo, é parecido com Cristo. E isso tem sérias implicações. Isso significa que nós devemos ser como Cristo, sal e luz. Que nós devemos, como Cristo, seguindo o seu exemplo, orar e jejuar. Que nós devemos, como Cristo, contribuir, ajudar, congregar, reunir pessoas para o bem, dar frutos e frutos que perduram e, acima de tudo, vencer o mal. Nós somos chamados a fazer tudo isso que estudamos do Sermão do Monte nessas 13 lições. Nós somos conclamados por Cristo a se parecer cada vez mais com Ele, ao ponto de sermos confundidos como cristãos. E aí, você é confundido com Cristo? Você é confundido como cristão na rua? As pessoas enxergam nas suas obras, mas acima de tudo no seu caráter, Cristo? Será que você resplandece na sua vida tudo aquilo que Cristo foi? Está obedecendo a Bíblia quando diz: sede vós perfeitos, sede vós santos, assim como é santo o vosso Pai? Está buscando a santificação e o aperfeiçoamento contínuo através do Espírito? O Espírito está moldando a sua vida, o seu caráter, mais do que simplesmente a sua performance? Ou será que ainda é preciso conversão? Será que ainda é preciso arrependimento? Será que ainda é preciso entender a graça, entender Deus, buscar Deus e se relacionar não só de ouvir falar, mas verdadeiramente de senti-lo, buscá-lo, vivê-lo, para que a gente possa falar como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois bem, amados, atingimos a última conclusão do segundo trimestre, falando a respeito da identidade do cristão, e concebemos, ou por que não dizer, corroboramos da fala autoral. O ensino do Sermão do Monte é para ser posto em prática e não simplesmente ser admirado ou debatido. É válido conceber que este sermão se põe como um código de ética na vida do cristão. Se nós, enquanto cristãos, lermos, relermos, analisarmos, refletirmos e, com o auxílio do Espírito Santo, praticarmos o que está sendo proposto entre os capítulos 5 a 7 do Evangelho conforme Mateus, possivelmente nós nos colocaremos na posição de um verdadeiro cidadão dos céus. Um assunto completo. Em poucas palavras, por assim dizer, o sermão de Jesus é absolutamente completo. E nós, na atual conjuntura, se formos sábios, analisaremos e praticaremos aquilo que está sendo proposto. Eu finalizo, inclusive, com uma ideia proposta pelo pastor Osiel. Para viver esse código de ética, é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, possamos glorificar o nome do Senhor
Jesus Cristo. Isto posto, eu quero mais uma vez reforçar a você que ainda não é inscrito a se inscrever, que ainda não curtiu a curtir, naturalmente que se gostou do vídeo, registrar um comentário e principalmente compartilhar esta programação com várias pessoas em nome de Jesus. Eu não posso também deixar de convidar você para que nesse instante possamos nos unir em oração e nesta oração refletir sobre o que foi estudado na presente lição, a verdadeira identidade do cristão e ressaltar os valores do reino de Deus. Você pode curvar a sua cabeça, insira a mão assim no seu coração e ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus, eu te agradeço por oportunizar esse momento tão especial. Obrigado, Jesus, por atingirmos a conclusão de mais um trimestre com a graça do Altíssimo e com o auxílio do Espírito Santo. Aprendemos a respeito dos valores do reino, na perspectiva do sermão que o Senhor aplicou aos nossos corações. Hoje, em especial, vimos um assunto a respeito da identidade do cristão. Pai, auxilie-nos, ajuda-nos a sermos cristãos relevantes numa sociedade tão perversa e corrompida. Que sejamos diferentes, não no intuito de sermos melhores, mas que possamos ser distintos desta sociedade que está dia após dia degenerando-se. Seja conosco, nos ajude a viver estes princípios, a colocar em prática estes valores, a fim de que não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, como diz o Salmo 115, mas a fim de que o nome do Senhor seja exaltado para sempre. Todas estas bênçãos nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo trimestre, querendo Deus.